capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 32. Estamos chegando no final desse pequeno livro. Na próxima semana nós vamos encerrar no capítulo 3 e nós encerramos o estudo de Joel. Tem sido muito importante na nossa caminhada nesses dias, e hoje nós vamos meditar aqui a partir do versículo 28. Então, Joel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 32. Palavra do Senhor, amados. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada servo teu, que está escutando agora, está participando, aqueles que vão ver este culto depois. Pai, fala com cada um de nós. Que a tua palavra, Deus, agora, ela seja, Deus, o ápice desse culto, que o nosso coração, que a nossa mente, ó Deus, possa ser sondada, ó Deus, possa ser direcionada pelo Teu Espírito, Senhor, que Ele conduza este momento, Pai. Nos ajuda a entender e também colocar em prática aquilo que nós ouvimos, Senhor. Que não seja o homem, mas seja o Deus que criou os céus e a terra, que possa falar conosco nesse momento, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite, do livro de Joel, é: E derramarei o meu espírito. E derramarei o meu espírito. Quando nós pegamos aqui um pouco antes, versículo 18, até o versículo 27, nós lembramos que o primeiro capítulo de Joel é um capítulo onde acontece a praga dos gafanhotos. Então os gafanhotos, eles arrasam toda a terra, as plantações, e os animais não tinham o que comer, aquele povo não podia mais levar os seus sacrifícios diante da presença de Deus no seu templo. Eles ainda estavam ali numa outra aliança, na antiga aliança, então era natural que eles levassem ali alimentos, animais, em sacrifício a Deus para perdão de pecados. E depois de toda essa destruição, o Senhor, através da vida de Joel, induz e convoca aquele povo para que eles entendessem os seus maus caminhos, para que eles entendessem que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era consequência do pecado, das coisas erradas, do afastamento que eles estavam tendo diante de Deus, o Deus de Israel, o Deus da vida deles. E a partir aqui do versículo 18, do capítulo 2, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então aqui mostra a misericórdia de Deus. Porque Joel, ele sabia que se o povo jejuasse, se o povo orasse, se o povo clamasse, se não rasgassem apenas as suas vestes de forma externa, mas rasgassem o seu coração de uma forma verdadeira, para que tivessem voltassem a ter um relacionamento próximo com o Senhor, certamente Deus, ele teria misericórdia, ele teria compaixão, porque era o povo dele. Eram pessoas que foram escolhidas e chamadas por Deus. E aqui nesses versículos nós vemos que Deus, ele fala que iria restaurar todas as terras, iria restaurar toda aquela nação. Mas aqui do versículo 18 até o versículo 27, Deus, por meio do seu profeta Joel, ele está falando de uma restauração externa, ou seja, as plantações,
eles voltariam a ter os seus alimentos, os animais teriam que comer, ou seja, aquilo fazia parte da sua subsistência externa. É necessário, como nós precisamos nos alimentar, precisamos ter as nossas coisas, estamos clamando ao Senhor para que o nosso país ele possa em breve voltar à sua normalidade, para que as coisas continuem. Mas aqui no versículo 28, que é onde está o nosso tema desta noite, que é: e derramarei o meu espírito, aqui está a transformação que Deus ia fazer de uma forma interna naquele povo. E não só no povo de Judá, do Reino do Sul, para qual era endereçada esse pequeno livro, mas para mim e para você, para nós que pertencemos ao povo de Deus, nós que fazemos parte dessa nova aliança. E é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Aqui, a partir do versículo 28, é um prenúncio do que viria a acontecer lá em Atos 2. Atos 2, quando o Espírito Santo ele é derramado. Lá em Atos 2, quando o Espírito do Senhor ele desce sobre todo aquele povo, lá estava a concretização daquilo que Joel tinha falado, como outros profetas, Isaías, Ezequiel. Mas aqui, Joel, de uma forma precisa, ele fala daquilo que iria acontecer. E aconteceu. E assim é com outras profecias de Deus. Confie na palavra do Senhor. Não na palavra de um pastor, não é na palavra do Rodrigo, não é na palavra de uma igreja, de uma instituição, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é fiel. E coisas que nós vemos aqui, elas vão acontecer. Por isso que eu e você, nós devemos estar prontos. Eu e você, nós devemos estar prontos, porque aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus anunciou por meio de profetas, por meio de homens, vai ser concretizado. Não tenha dúvida. Nós não sabemos o ano, nós não sabemos o período, nós nem sabemos se vai ser ainda quando nós estivermos vivos. Mas Deus, ele cumpre sim as suas promessas. Deus, ele cumpre as suas profecias. E essa foi uma profecia que se cumpriu, como muitas outras vão ainda se cumprir. Principalmente com a parousia, com a espera da volta de Jesus Cristo. E ela vai acontecer. Mas, e derramarei o meu espírito, que é tema desta noite. Nós vamos aqui meditar um pouco nesta noite. Então, eu queria uma primeira reflexão, queridos. Está aí no versículo 28. Acompanhe comigo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos ver a passagem de Isaías 44. Isaías 44, apenas um versículo, versículo 3, nós lemos aqui no começo da nossa celebração. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Então, uma primeira reflexão, um primeiro ponto que nós queremos trazer nessa noite para mim, para você, para nós que estamos reunidos aqui, adorando, louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus, queridos, é que derramarei sobre vós o meu espírito, e derramarei sobre vós o meu espírito. Essa profecia que o Senhor fez através de Joel, mas também pontualmente com outros profetas, ela é concretizada em Atos 2. Lá em Atos 2, quando o povo estava reunido para a festa de Pentecostes, lá quando as pessoas estavam reunidas, esse Espírito que foi prometido desde o Antigo Testamento, esse Espírito que foi prometido quando Jesus, em todos os seus 3 anos de ministério, foi mostrando, foi direcionando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que ele iria, que era necessário que ele morresse, que era necessário que depois de 3 dias ele ressuscitasse para que se cumprisse também as Escrituras, mas que o povo dele, que os seus discípulos, que os seus seguidores, eles não estariam só, porque o Espírito Santo do Senhor que foi prometido, ele viria até nós.
O Espírito Santo do Senhor que foi prometido, ele viria até nós. E em Atos capítulo 2, ali acontece isso que estava sendo falado aqui nesse momento em outras partes do Antigo Testamento. Deus, ele concretiza, Deus, ele mostra e coloca em prática a sua profecia, aquilo que ele tinha colocado que seria feito, que aconteceria em algum momento. Quando eu e você, quando o povo de Deus recebe o Espírito Santo do Senhor, esse Espírito da promessa de Deus, esse Espírito do Senhor, amados, é a promessa de Deus, porque eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus. E todo aquele que recebe esse Espírito, que também é um Espírito de salvação, porque não dá para nós termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós se nós não formos resgatados, se nós não formos vivificados, se nós não morrermos com Cristo na cruz e também ressuscitarmos com Ele ao terceiro dia para essa nova vida. Nessa nova vida que Deus, ele transforma-nos. Ele traça um novo plano para cada um de nós. E Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele habita em templos, e esses templos são moradas ambulantes, são moradas que não ficam estáticas. Essas moradas e esses templos pertencem a mim e pertencem a você. O Espírito Santo do Senhor, ele foi derramado e ele habita em nós. Muitos acham de forma errada que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como você ter salvação, você receber a graça de Deus, meu querido irmão, se você já não receber junto o Espírito Santo do Senhor, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e eles atuam de 3 formas diferentes, mas é apenas um Deus que age de formas diferentes. Mas quando você é agraciado, quando você é transformado, quando você é chamado para pertencer a esse reino, quando você é chamado para ressuscitar junto com Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele já faz morada em você. O Espírito Santo do Senhor, ele habita em você. Claro que o Espírito Santo, que Deus, por meio do seu Espírito, ele distribui dons. E os diversos dons que são distribuídos no corpo, eles são distribuídos, meus amados, para a edificação desse corpo de Cristo, ao qual eu e você também fazemos parte. Mas não tenha dúvida que esse Espírito que foi prometido, que esse Espírito que foi falado, que viria ao povo de Deus, que viria aos escolhidos, aos chamados do Senhor, eu e você, nós temos Ele e Ele habita em nós. Mas ter o Espírito Santo do Senhor é diferente, claro, de você ser cheio dele. Nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar muito mais da presença de Deus, para que Ele possa nos inundar, para que Ele possa nos encher e que a nossa vida seja verdadeiramente usada por Deus para a honra e glória do seu santo nome. Mas você já é uma morada, você já é um templo. O Espírito Santo de Deus, ele já habita em você. Porque nós cremos em um só batismo, nós cremos em um só Deus, nós cremos em apenas um mediador, que é Cristo. E por meio do Espírito Santo dele, Deus, ele faz morada em nós, ele habita em nós. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Todos aqueles que são salvos, que são chamados, que são resgatados, recebem o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Pela misericórdia e compaixão de Deus, Ele caminha junto conosco. E Ele está dentro de você. E Ele quer habitar verdadeiramente em você. Não deixe que esse Espírito, Davi, Salmo 51, ele fala: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Antes o Espírito de Deus, ele era colocado em profetas, em homens de Deus, em pessoas que falariam em nome do Senhor. Assim como o último profeta, João Batista, foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, trilhando o caminho, preparando o caminho para aquele que viria. Nós já temos esse Espírito, agora basta nós buscarmos a plenitude, nos encher da presença de Deus.
derramarei sobre vós o meu Espírito. Joel 2, versículo 32, a sua primeira parte, acompanhe. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém. Romanos, vamos ver uma passagem em Romanos. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, apenas um versículo, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você percebe que quando Joel, um meio de Deus para proclamar a sua palavra, para falar aquilo que aconteceria, ele diz, olha, que esse Espírito, ele vai descer sobre todos os povos. Ou seja, aqui Deus ele também já estava mostrando o seu plano de salvação. Deus ele já estava mostrando que esse Espírito, que a salvação que acontece também através do Espírito Santo, que atua em nós com aquela fé para a salvação, ele não seria apenas para o povo de Israel, não seria apenas para os judeus, mas os filhos e filhas, todos os povos, profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Inclusive no versículo 29 fala, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naquele dia, porque é um Espírito que ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não quer saber se você é rico, ele não quer saber se você é pobre, ele não quer saber se você é branco, se você é negro, se você é mestiço, ele não quer saber, ele ama cada um de nós de uma forma igual, desde uma pessoa que está na África, América do Sul, na Europa, Ásia, onde quer que você esteja. Esse é o plano de Deus e o Espírito Santo dele seria derramado sobre todos os povos, sobre todos aqueles que ouvissem a voz do bom pastor. Mas aqui uma segunda reflexão do versículo 32, aqui é só a primeira parte, e que nós lemos também em Romanos 10, 9, é que e todo que invocar ao Senhor será salvo. E todo aquele que invocar ao Senhor, aqui não estava falando, olha, apenas o povo de Israel que invocar, que falar do meu nome. Todo aquele que me invocar, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele também utiliza, falando, olha, que todo aquele que falar com a sua boca, mas também com o seu coração e crer de todo o seu coração que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa será salva. Então não basta apenas nós falarmos e invocarmos, tem até um ditado popular que diz, né, falar da boca para fora. Muitos têm falado da boca para fora, mas não teve o seu coração transformado, não teve a sua vida transformada. É preciso que o nosso coração seja transformado e crer de que foi enviado, que em Atos 2 ele aconteceu, a profecia, aquilo que Deus tinha prometido, esses para que o nosso coração com fé acredite. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como nós víamos, como Colossenses capítulo 3, domingo, quando nós refletíamos, nós temos que morrer com Cristo no terceiro dia para essa nova vida. Mas o nosso pecado, o nosso velho homem, a nossa velha pessoa, aquilo que fazia parte do nosso passado também tem que ficar crucificado na cruz. Mas todas as pessoas e esse Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito Santo de Deus, ele faz isso e ele age com essa fé salvadora, onde a criatura ela quer se aproximar do seu Criador, onde eu e você nós já ficamos sem sentido quando Deus ele não está na nossa vida. Então esse Espírito ele age em nós e em nosso coração nós acreditamos que Cristo, ele sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E todo aquele que falar, que abrir a sua boca, todo aquele que deixar conforme
Apocalipse 3:20, onde diz: ó, eu estou à porta e bato, deixa eu entrar, cear com você, morar com você. Deus, ele está, por meio de Cristo, batendo em nossa porta, ele está batendo em nosso coração, ele está batendo no seu coração, ele quer entrar na sua vida. Abra a sua boca, declare que Deus, por meio de Cristo, ele está na sua vida. Fale que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Deixa não apenas ele ser o Salvador, mas ser o Senhor da sua vida. E creia de todo o coração e será salvo. Você será salvo. Se você ainda não escutou a voz de Deus, se você ainda não deixou Ele fazer morada no seu coração, Ele está batendo na porta da sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração e Ele quer fazer morada contigo. Ele quer ter uma amizade contigo. Ele quer ter comunhão contigo. E todo que invocar ao Senhor será salvo. Mas por fim, última frase do versículo 32 do capítulo 2. Vou ler todo esse versículo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. E aqui é a última frase que eu queria meditar nessa última reflexão. Para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, primeiro nós vimos que derramarei sobre vós o meu Espírito, aquilo que estava sendo prometido, que foi prometido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela é concretizada em Atos 2, e ela é concretizada em todos aqueles que são chamados, que são transportados das trevas para a maravilhosa luz, para todos aqueles que são reconciliados com Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele age em nós e nos leva para os caminhos, para as mãos do nosso Criador, ela nos leva para as mãos do nosso Deus. E aqui esse Espírito, meu querido irmão, ele não está direcionado apenas para o povo de Israel, ele não está direcionado apenas para os judeus. Aqui, esse versículo ele deixa claro, é sobre todos os povos, é sobre os filhos, é sobre as filhas, é sobre os velhos, eles terão sonhos também, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, porque Deus, ele não quer saber quem você é, Deus, ele quer transformar a sua vida, Deus, ele quer trazer você para os caminhos dele, e o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, ele age em nós e ele nos chama para essa nova vida, para essa novidade de vida. E esse Espírito, ele foi derramado. E se ele ainda não faz parte da sua vida, abra o seu coração, porque ele está batendo na sua porta. Deus, ele está batendo na sua porta e ele quer fazer morada na sua vida, ele quer transformar a sua vida. Aquilo que fazia parte do seu passado deve ficar para trás. Ele quer fazer você um novo homem, ele quer fazer você uma nova mulher, ele quer fazer você, ter em você uma nova vida. Em seguida, nós vimos que todo que invocar ao Senhor será salvo. Querido irmão, não é apenas falar da boca para fora, não é apenas você ser batizado externamente, mas você tem que ter o verdadeiro batismo, a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão espiritual da sua vida, é uma transformação interna, é uma transformação dentro de você, onde você também olha, mira para o céu, mira para Jesus, quando víamos também domingo, né? O nosso alvo deve ser Cristo, e todo aquele que invocar, a todo aquele que falar, todo aquele que tiver a fé em seu coração que Cristo verdadeiramente morreu, verdadeiramente ressuscitou, essas pessoas serão salvas. Glória a Deus por isso. Porque um dia Ele me chamou. Porque um dia Ele chamou você. E se você está ouvindo essa mensagem agora, deixa Deus entrar na sua vida. Creia de todo o seu coração que Cristo, Ele veio, Ele morreu. Pagou um alto preço. A nossa dívida foi anulada lá na cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
E viva estás em cada coração. E viva estás em cada vida. Porque Deus, ele não habita em templos feitos de mãos humanas, mas ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Senhor. Invoque, fale de todo o seu coração e será salvo. Por fim, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, uma terceira reflexão. Meu querido, vamos ver aqui também João, só um versículo. João capítulo 10. João 10, 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, uma terceira reflexão, amados, para aqueles a quem o Senhor chama, é que o bom pastor nos chama. O bom pastor nos chama aqui. Deus, ele já estava mostrando que quando esse Espírito fosse derramado, não só para o povo de Israel, mas fosse derramado para todos os povos, independente da sua cor, dependente daquilo que você é, a graça do Senhor é estendida para todos os povos, para todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor. E assim como vimos agora em João capítulo 10, e ali nesse capítulo fala, né, sobre o bom pastor. E ali Jesus, naquela parábola, está explicando ao bom pastor. Eu tenho outras ovelhas em outro aprisco, ou seja, eu tenho ovelhas que não é apenas do povo de Israel, mas que estão espalhadas. E essas pessoas que estão espalhadas, elas ouvem a minha voz, elas ouvirão a minha voz. O bom pastor nos chama. Deus, ele está nos chamando para fazer parte do seu reino. Ele está chamando homens e mulheres. Ele está chamando a igreja brasileira. Porque a igreja, as portas do inferno, elas nunca prevalecerão sobre o povo de Deus. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre todos aqueles que são chamados. As nossas igrejas estão abertas, mas o templo do Senhor, ele continua mais vivo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está vivo em nós, ele habita em nós, nós somos essa morada. E muitos que acharam que as igrejas estão fechadas, que ali o evangelho não está sendo pregado, muito se engana. Claro que nós queremos voltar para as nossas rotinas, para as nossas comunidades, mas aqui a palavra de Deus é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo. Não basta apenas você estar em templos junto com pessoas. Nós somos a morada, nós somos o templo de Deus. E sim, nós nos reunimos para adorar ao nosso Criador. Mas onde você coloca a planta dos seus pés, aonde Deus ele coloca, você pode ser usado ali por ele, porque o Espírito que foi prometido, ele foi derramado. E você que tem a graça, você que tem a salvação, esse Espírito, ele habita em você. O bom pastor está nos chamando. Ali como o Apocalipse 3:20, ele está à porta batendo. Ele quer entrar na sua vida. Abra o seu coração. Abra sua mente. Abra sua vida. Deixa ele entrar em você. Deixa ele viver em você. Deixa ele transformar a sua vida. O bom pastor nos chama. O bom pastor está chamando. O evangelho precisa ser pregado. Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, quando a palavra de Deus ela é anunciada, o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito prometido aqui de Joel 28, ele desce sobre a igreja lá em Jerusalém. E cerca de 3.000 pessoas, depois da descida do Espírito Santo, primeiro com 120, mas depois na pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas. Depois mais 5.000, e a igreja continua avançando até chegar aos nossos dias, até chegar a mim e a você. Porque assim, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito do Senhor, ele age. E aí pessoas têm as suas vidas nas mãos de Deus, por meio desse Espírito que habita em nós. O bom pastor nos chama. Por fim, a promessa se cumpriu.
E o Espírito Santo prometido veio ao encontro do seu povo. E continua encontrando pessoas, os trazendo para o caminho da salvação. Fale com a boca e com o coração. Invoque o nome do Senhor e será salvo. O bom pastor está te chamando. Vem. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse Espírito que habita em você, ele possa agir de uma forma sobrenatural. Ele possa agir de uma forma poderosa. Que Deus ele possa usar a sua vida para a honra e glória do nome dele. Busque a cada dia a presença de Deus, a plenitude de Deus. Se encha da presença de Deus. Vamos orar nessa última parte da nossa celebração. Se você puder compartilhar esse culto